Não me recordo de nada da minha cidade natal, mas por aqui minha infância foi de muita pobreza e muita dificuldade. Isso porque 6 meses que estávamos por aqui, meu pai sofreu um grave acidente e sobreviveu pela graça de Deus. Ele foi atropelado numa rodovia, ficou 60 dias em coma e foram necessários cerca de 5 anos para voltar a andar e mais 5 anos para terminar de se recuperar fisicamente. Ou seja, 10 anos em que minha mãe lutou para colocar comida em casa. Em certos períodos, fomos ajudados pelos vizinhos, pois ela não podia trabalhar para cuidar dele integralmente. Apesar disso, tive momentos maravilhosos e posso dizer com muito orgulho que faço parte da última geração que estourava o tampão do dedo jogando bola na rua. Lembro com muita alegria também de brincar com os tazos, arma-chips, álbum de figurinhas da Copa do Mundo, futebol de botão, bolinha de gude e peão. Aqui em São Paulo, cresci numa viela, e quando juntava a molecada toda, era esconde-esconde, polícia ladrão o dia todo. Me divertia muito, mas tinha que correr para casa antes que minha mãe chegasse do trabalho, pois nem sempre ela permitia. Lembro que também com muita alegria das poucas oportunidades que minha mãe podia comprar Yakult, daquelas senhorinhas que passavam de casa em casa. Como é possível caber tanta alegria num frasquinho tão pequeno? No início da adolescência, lembro-me de um projeto do governo chamado Escola da Família, em que a escola ficava aberta aos finais de semana para atividades recreativas. Eu amava passar o fim de semana por lá, jogando ping-pong e principalmente jogando futebol com os mais velhos. Já no final da adolescência, recordo-me dos dias que pulava o portão da escola junto com outros 3 amigos para irmos jogar videogame. Foram momentos que marcaram positivamente. Nesse interim da infância e adolescência, muitas coisas aconteceram e já volto para falar sobre elas. Na fase adulta, iniciei o grupo de passos em janeiro de 23, aos meus 30 anos de idade, à época casado há quase 2 anos, de um relacionamento de 8 anos. Vivendo uma vida relativamente calma, conhecendo a Deus cada dia mais, fruto da aceitação e relacionamento de Jesus que se iniciou 3 anos antes. Nesses 3 anos de relacionamento com Cristo, muita coisa mudou. Casei, saí da casa dos fundos do meu sogro e fomos para o nosso apartamento. Comecei a cuidar da minha vida espiritual, larguei pornografia e masturbação, evoluí no campo das emoções e, principalmente, acredito profundamente que Jesus me livrou da depressão, sem nem mesmo perceber. Depressão que eu carregava desde a adolescência. Esse começo já até parece um depoimento do CR, mas foi nesse momento que o programa iniciou na minha vida. Mesmo diante de tantas transformações em Cristo, eu tinha dificuldades em lidar com pensamentos inapropriados e vontades e desejos da carne. Já tinha relatado esse incômodo ao meu amigo Grant, que no momento oportuno me convidou ao grupo de passos em que ele estaria como co-líder. Apesar dos meus pensamentos inapropriados, de certa forma, eu achava que eu não tinha nenhum vício que me gabarizasse a estar no programa. Afinal, não tinha problemas com álcool, não tinha problemas com drogas, nem relacionamentos extraconjugais, nem nada parecido. Eu não era um causador de problemas, muito pelo contrário, eu era uma vítima. Depois de iniciar os encontros, rapidamente notei que, na verdade, eu tinha muito a trabalhar em mim. Algumas emoções e questões eu tinha deixado de stand-by, e por isso eu não avançava em muitas áreas da minha vida. Percebi que, apesar de todas essas melhorias, ainda lidava com emoções disfuncionais e bloqueios. Vivia uma vida apagada, sem brilho, muito abaixo da minha capacidade. Minha área financeira e profissional, por exemplo, não tinha caminhado nem de perto do que eu sonhava. Meu principal objetivo de carreira, que era me tornar um professor de finanças, um educador financeiro, ficou pelo caminho. Em 8 meses de atividade, não produzi dinheiro suficiente para me manter, não suportei algumas críticas nas redes sociais, não consegui cobrar de forma justa pelo meu trabalho e não consegui expor o meu real ponto de vista acerca de alguns temas, que eu tinha medo de criar conteúdos que poderiam gerar qualquer tipo de polêmica e eu tinha pavor em discussões. De uma forma ou outra, sempre fazia de tudo para agradar e ser bem visto e bem falado pelas pessoas, com dificuldades em falar não,
em desagradar, fugia dos confrontos e me sentia muito triste e desanimado com qualquer comentário a meu respeito. Permitia que as pessoas invadissem minhas emoções, e assim sempre me sentia chateado, inseguro, ansioso, frustrado e frágil. Reprimia todos os sentimentos, pois achava que sentir tudo isso não era coisa de homem. No CR, fui entendendo e aprendendo a dar nome aos bois. Baixa autoestima, necessidade de aprovação, codependência, problemas com identidade. E no primeiro ciclo, trabalhei traumas e feridas emocionais. Mais especificamente, 2 grandes acontecimentos que até então eu havia apenas comentado superficialmente com minha esposa e um amigo, sem detalhar. Guardava comigo as 7 chaves, porque me doía muito. O grupo de passos é realmente um solo sagrado, direcionado pelo Espírito Santo, que me deu confiança e comecei a falar abertamente sobre esses fatos. O primeiro trauma se deu por volta de 5 anos de idade, onde tive um amigo que ia em casa constantemente. Ele era 2 anos mais velho e, por vezes, propunha brincadeiras que eu não entendia muito bem, que eu achava um pouco estranho. O fato é que só depois entendi que essas brincadeiras tinham conotação sexual. Até então, poderia simplesmente ter sido brincadeira de infância, mas um certo dia minha mãe viu e me deu uma surra que marcou minha infância. Eu não entendia ao certo porque estava apanhando, e enquanto ela me batia, proferia palavras que eu também não me recordo com exatidão, mas todas eram no tom de grande decepção que eu havia causado, de algo muito terrível que eu havia feito, de muita repúdia. Esse acontecimento virou um segredo de família. Fui proibido de ver essa outra criança e, com o passar dos anos, em qualquer ambiente que essa outra criança pudesse estar, logo ouvia da minha mãe: cuidado, hein? Ouvir por diversas vezes essa frase e só ao falar repetidas vezes sobre esse fato no CR, pude perceber que um dos motivos de eu me sentir tão inseguro como adulto poderia também prover disso. Hoje entendo que eu não tinha nenhuma maldade e discernimento sobre as brincadeiras, apenas brincava, mas ficou gravado em mim que o que eu tinha feito tinha sido muito grave, quase um crime imperdoável, e que errar ou fazer o que o outro desaprova tem consequências graves. À medida que fui crescendo e cheguei na adolescência, entendi o que significavam as conotações sexuais e passei a ter que lidar com a minha própria repúdia, não aceitação, peso na consciência, culpa, vergonha e ansiedade. Não bastasse isso, o segundo grande trauma iniciou por volta dos meus 10 anos de idade, pois nessa fase começou um processo de importunação e toques indesejados de um professor, que cerca de 2 anos depois culminou num abuso sexual. Meses após esse fato, o professor foi afastado da escola e, segundo os murmurinhos que rolavam no bairro, o motivo tinha sido justamente uma denúncia de abuso sexual. Eu era também uma vítima, mas devido ao tempo que fui envolvido, as circunstâncias em que ocorreram e o trauma que eu já havia vivido na primeira infância, não consegui falar com os meus pais. Me senti imobilizado emocionalmente. Talvez porque a reação da minha mãe naquele outro fato da infância eliminou qualquer possibilidade de eu confiar nela. Em resumo, guardei tudo e me reprimi ainda mais. As consequências que consigo mensurar foram terríveis. Um aluno de nota 9 e 10 passou a virar 5 e 6. E quando questionado pelos meus pais porque estava regredindo tanto, falava que estava desanimado com o ambiente da minha sala e da escola. A partir de então, passei a conviver com uma angústia e uma tristeza muito profunda, com a depressão, com pensamentos constantes de suicídio, com ejaculação precoce e muitos outros problemas. Fui falando os detalhes, meus sentimentos, minhas reflexões, compreensões a cada partida no grupo de passos. E 2 momentos me marcaram muito. O primeiro deles, no dia que falei com detalhes do abuso, um celebrante do grupo, sem falar sequer uma palavra, chorou copiosamente e vi em seu rosto expressões que representavam minha dor.
Pela primeira vez eu me senti plenamente compreendido e acolhido. Me senti muito amado com tamanha empatia. O segundo fato, o retiro de inventário como um todo foi magnífico, mas proferir o perdão impossível ao meu acusador foi inexplicável. Até eu conseguir proferi-lo, chorei muito e sinceramente achei que não ia conseguir falar, mas foi feito do fundo da minha alma. Ainda orei para que o Senhor alcance a vida dele, que possa restaurá-lo como ser humano e que ele possa contribuir para um mundo melhor. Esses momentos foram marcantes, mas tiveram também momentos difíceis. Especialmente nos primeiros meses, eu pensei várias vezes em desistir do grupo de passos. Faltei algumas vezes porque estava sem a mínima vontade de ir. Pensei por diversas outras vezes que o processo estava sendo um desperdício de tempo, até que uma determinada segunda-feira a chave virou. Estava muito desanimado com a semana ruim que eu tinha passado e mandei mensagem no grupo falando que eu não iria. Meu padrinho e amigo Marcelo Brant, a quem tenho profunda gratidão, me ligou no mesmo instante e me trouxe uma reflexão da passagem que Jesus no Getsemane chegou a suar sangue de tanto sofrimento e angústia. Nesse contexto, me mostrou que Jesus passou por isso, foi antes da crucificação, passou por isso em sua natureza humana, como homem, sofreu profundamente, mas mesmo assim fez o que tinha que ser feito, que não pautou a sua vida pelos sentimentos, e sim por decisão e propósito. Me encorajou a ser um pequeno Cristo, me mostrou que aquele que habita em mim é maior que tudo, que tristeza e angústia nenhuma poderiam me impedir de fazer o que tinha que ser feito. Essa conversa mudou meu estado de consciência. Fui à reunião e, como se não bastasse também a lição que aprendi aquele dia, o Senhor me colocou a cereja no bolo. Ao final da reunião, sem que nada tivesse sido combinado, o líder Serginho pediu que eu orasse para todos, por todos. O Senhor selou sua palavra em mim naquele momento, me mostrou que eu precisava estar lá no grupo de passos, que na minha fraqueza ele me fortalecia. Ficou claro em minha mente o que significa andar com propósito. Saí daquela segunda-feira muito fortalecido espiritualmente e a partir dali praticamente não mais faltei nas reuniões. A segunda-feira passou a ser um dia esperado na semana. Avaliando a caminhada, vejo a graça de Deus em meu processo e vida. Me sinto cada vez mais filho amado. Minha fé a respeito de Jesus só aumentou ao longo da minha recuperação. E o meu nível de consciência acerca da sua palavra e de quem ele é teve um salto significativo. Leio a palavra procurando compreender e praticar, mas já com a certeza e a premissa de que a solução de tudo que eu preciso está lá, mesmo que eu ainda não tenha entendido. Um exemplo muito claro de que já está tudo lá, eu encontro em Tiago 5,16, que diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Já havia lido na Bíblia várias vezes esse versículo, mas só no CR a ficha caiu, que se tornou um dos meus favoritos e permeou minha recuperação. Jesus já tinha dado o caminho, mas esse versículo em algum momento era uma pérola e eu era um porco. A cada partida eu ia me sentindo mais leve e mais feliz, e pequenos conflitos iam se resolvendo. Lembro-me que certa vez vi um vídeo falando que acusadores escolhiam suas vítimas em primeiro lugar analisando o pai. Se o pai demonstrasse ser perigoso, ele ficava longe do filho. Aquele vídeo, visto na adolescência, ativou um gatilho de ressentimento e mágoa muito profundo em relação ao meu pai, pois eu achava que ele era meio ausente, meio banana, que não me protegeu, não ofereceu perigo ao meu abusador. O responsabilizava em parte, até o dia que em uma das partidas do meu grupo, um celebrante que passou por trauma parecido, o pai, diferente do meu, era o tal do perigoso, que muitos temiam e respeitavam, e ainda assim aconteceu parecido com ele. Até nas partidas eu fui curado. Aquele dia, a mágoa que sentia do meu pai começou a tomar outro significado. Comecei a aceitar que meu pai era o que era por tudo que havia vivido, e que sobre o que aconteceu já não tinha mais o que fazer. O perdoei em meu coração.
Outro dia, que nunca imaginei que iria chegar, por todo o contexto, era ter coragem de contar para minha mãe sobre o abuso do professor. Esse dia chegou a poucos dias antes de eu escrever esse testemunho. Confessei a ela tudo o que tinha acontecido. Estava entalado na minha garganta, mas já não tinha por que esconder. Afinal, se estou disposto a falar a respeito para ajudar na vida de outras pessoas, uma hora ou outra ela iria ouvir. Bem, foram muitos aprendizados. Pude perceber também que eu fui uma vítima sim, que não adiantava fingir que nada tinha acontecido e que não atrapalhou minha vida, que era apenas frescura. Mas uma coisa é ter sido vítima e outra coisa diferente é viver com o mundo. Precisei trabalhar essa questão também. Entendi também que quanto mais confesso pensamentos, vontades e desejos, menos pecados tenho a cometer e confessar. Por isso, eu tenho procurado exercer confissão rapidamente ao meu padrinho e por muitas vezes mando mensagem pedindo para que ore por mim. Sei que posso contar com ele. Aprendi ainda sobre o amor de Jesus. Aprendi ainda sobre como o amor de Jesus também se experiencia através de pessoas, perdão, partilha, confiança, poder da oração, generosidade e empatia. O maior ganho, porém, além do aumento do nível de consciência, foi sem dúvidas encontrar propósito e sentido de vida no CR. Eu já sabia na teoria que minhas dores e bloqueios tinham intimidade com o meu propósito, eu só não sabia como de fato usá-las. No CR encontrei uma forma. O CR se tornou uma família e no primeiro grupo de passos até fizeram uma vaquinha para ajudar com a chegada do meu filho e já se deu no final do grupo de passos. Sou extremamente grato àqueles homens. Da mesma forma, o segundo grupo de passos também foi muito abençoado com cada história de cada celebrante. Como já disse, o processo de recuperação me tornou mais leve, consciente e feliz. Atualmente, sempre que oportuno, falo a respeito do CR, de como foi minha caminhada, dos meus traumas trabalhados e sempre deixo aberta a porta e um convite para conhecer o programa. Assim como falaria para encorajar qualquer um a iniciar o programa, sempre digo, o grupo de passos é um lugar sagrado, é um local seguro, onde você poderá verdadeiramente ser quem você é, falar das suas maiores podridões e não irão te julgar. Ao contrário, encontrará pessoas para ombrear, que assim como vocês estão lutando para corrigir seus erros, resolver seus traumas, para serem seres humanos melhores e verdadeiros discípulos de Cristo, estarão na torcida pela sua recuperação. Esse é o meu sentimento. Encaminhando para o encerramento, quero destacar uma percepção que tenho. Desde que comecei o CR, tenho colhido incontáveis frutos. E até mesmo na minha área profissional, compartilhei no início que era motivo de frustração, foi se ressignificando. Nossa, palavra difícil, né? No finalzinho. Por um direcionamento claro de Deus, uma porta se abriu. E voltei para a minha área de formação, que é a contabilidade. E desde então tenho crescido e prosperado na empresa que trabalho atualmente. Por fim, refletindo sobre toda a minha caminhada no CR, um versículo ficou martelando em minha mente. Está em Mateus 5, do 15 ao 16. Ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada no lugar adequado e desse modo brilha para todos. Assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse versículo me fez pensar que o Senhor tem me acendido, me tornado luz, por isso eu devo contribuir e ser ferramenta para outros, me expor e testemunhar mais do seu amor, para louvá-lo e glorificá-lo. Sei que a exposição em que tenho que me colocar me leva de frente às minhas debilidades mencionadas
Por isso, continue a jornada de recuperação e, pela graça do Senhor, estando cada vez mais no centro da sua vontade e me sentindo cada vez mais no filho amado de Deus. Da mesma forma, eu desejo e oro para que vocês se sintam da mesma forma. Obrigado por me ouvir. Obrigada por compartilhar.